Glória a Deus, muito bom dia a todos. Mais uma semana que se inicia e eu convido você para começar essa semana da melhor forma. Como, pastor? Colocando a nossa vida diante de Deus. Já separe alguns minutos para nós fazermos o nosso devocional, para orarmos ao Senhor Jesus. Eu quero que você creia que nessa semana será uma semana de grandes vitórias. Já escreve aí nos comentários se você crê. A minha semana será vitoriosa em nome de Jesus. Eu tenho certeza disso. Nós já vamos orar, já vamos meditar, mas antes eu gostaria de compartilhar contigo um recado que Deus me deu e eu quero entregar para você nessa hora, que vai te abençoar. Abraão foi dirigido por Deus para despedir Agar e o Ismael, seu filho, mandar eles embora. E eles foram. Abraão levantou-se de madrugada, deu uma odre cheia de água para ela e ela foi errante pelo deserto. E a Bíblia diz que a água do odre acabou. Preste atenção. Ismael tinha uma promessa de Deus, porque Deus prometeu, dizendo que Ismael seria também um rapaz abençoado por Deus. Só que ele estava no deserto errante e a água do odre tinha se acabado. Nesse momento, a Bíblia fala que Agar se desesperou. A Bíblia diz que ela colocou o menino numa distância e foi um pouco longe dele, porque ela dizia assim: eu não quero ver esse menino morrer. Mas como morrer se há uma promessa sobre a vida dele? Irmão, isso aqui é a atitude de muitos de nós que temos uma promessa de Deus, mas quando a água no odre acaba, quando surge uma necessidade, quando surge um problema, quando surge uma adversidade, quando nós sentimos necessidade de algo, nós pensamos: vixe, eu vou morrer. Acabou, não deu certo, é o fim do casamento, meu filho vai morrer, meu filho vai se perder nessa vida, acabou o meu lar. Não, 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 você não tem uma promessa de Deus? Pastor, eu tenho, então por que se desesperar? Acabou a odre, fica tranquilo que Deus proverá, Deus está vendo isso. Mas a grande questão é que o Senhor mandou um anjo para Agar, e olha o que ele falou. Gênesis capítulo 21, verso de número 18. Olha o que o anjo disse para ela. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. O que Deus disse para Agar? Ô Agar, do seu filho eu farei uma grande nação. Então se levanta, levanta o teu filho. Mas essa promessa já tinha sido entregue antes, mas ela não creu. Por quê? Porque a água da odre se acabou. Irmão, não se desespere, não esqueça da promessa que Deus te deu, porque algo ruim aconteceu. Muito pelo contrário, fiquem tranquilos. Se a água acabou, você tem do seu lado a fonte. É Deus, Ele é a sua fonte. A água não está limitada a odre, não. Se a água na odre acabou, fica tranquilo. Deus vai providenciar água de outro lado, de outra forma. Ele é a nossa fonte celestial, mas você precisa crer na promessa. E Deus disse para ela: levanta-te. E quando isso aconteceu, verso 19: e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água e deu a beber o seu moço. Você viu? Deus tinha uma fonte ali. Irmão, Deus tem fonte. Não fica desesperado não. Pastor, mas acabou a água da minha odre. Não se desespere, irmão. Já já vai aparecer uma fonte em nome de Cristo Jesus. Não se limite a odre. Deus tem uma fonte só para você. Glória a Deus. Agora, enxuga aí os seus olhos dessas lágrimas. Levanta os teus olhos. Aguarde na promessa do Senhor. Pare de chorar. Pare de se desesperar, porque Deus está com você. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, por muitas vezes, Jesus, em nossa vida passamos situações assim, em que a água da odre acaba e nós nos desesperamos. Talvez essa moça está desesperada, esse pai, essa esposa, esse marido, esse filho se encontra desesperado porque a água acabou. Mas, meu irmão, não se desespere. Deus já providenciou a fonte. Deus já tem tudo no controle das mãos dele. Porque, sabe, ele deu uma promessa. Deus tinha dado a promessa para Ismael: dele farei uma grande nação. Deus teve que lembrar a Agar novamente essa promessa,
porque ela estava chorando, lamentando, e ela não conseguiu enxergar que diante dos olhos dela tinha uma fonte. Ô, meu irmão, não pense naquilo que acabou, naquilo que se perdeu. Continua crendo na promessa e Deus vai abrir os teus olhos para enxergar não a odre vazia de água, mas a fonte, a provisão, a bênção de Deus. Em nome de Jesus. Fique tranquilo que no seu filho Deus vai fazer uma grande nação, que na sua família Deus vai estender um manto e vai salvar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Toma posse dessa palavra. Vamos à nossa leitura, Gênesis capítulo 25. E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e gerou-lhes Imrã, e Jocsã, e Medã, e Midian, e Isbaque, e Suá. E Jocsã gerou a Sebá e a Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá e Efer, e Enoque, e Abida, e Elda, e estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes e, vivendo ele ainda, despediu-os de seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre, e o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Lai-roi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar e Abdeel, e Mibzão, e Misma, e Dumá, e Massá, e Haddad, e Tema, e Getur, e Nafis, e Quedma. Estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes segundo as suas famílias, e estes são os anos de vida de Ismael, que viveu 137 anos, e ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo, e habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur, e Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. E era de Abraão, e gerou Abraão Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó.
E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que eu estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e foi. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Glória a Deus! Aqui nós encerramos a nossa leitura. Mais tarde nós estaremos juntos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.